Conversando com Deus, parte 9. Minha vida não é perfeita e nem está perto de ser. Eu não sou perfeito. Na verdade, sou cheio de defeitos. Desejo, às vezes de todo o coração, poder corrigi-los, saber as causas de meus comportamentos, os motivos das minhas desgraças, o que faz com que me desvie do caminho. Por isso procurei o Senhor. Não consegui descobrir as respostas sozinho. Estou feliz por ter feito isso. Sempre estive aqui para ajudá-lo. Você não tem de descobrir as respostas sozinho. Nunca teve. Mas isso parece tanta presunção. Simplesmente sentar-me e dialogar com o Senhor assim e imaginar que Deus está respondendo. Quero dizer, é loucura. Eu entendo. Os autores da Bíblia eram todos sãos, mas você é louco. Os autores da Bíblia foram testemunhas da vida de Cristo e registraram fielmente o que ouviram e viram. Correção. A maioria dos autores do Novo Testamento nunca conheceu ou viu Jesus em suas vidas. Eles viveram muitos anos depois que ele deixou a terra. Não reconheceriam Jesus de Nazaré se o vissem na rua. Mas os autores da Bíblia tinham muita fé e eram grandes historiadores. Ouviram as histórias que foram contadas a eles e a seus amigos por pessoas mais velhas, que as tinham ouvido de outras pessoas mais velhas, até finalmente fazerem um registro escrito. E nem tudo que os autores da Bíblia escreveram foram incluídos no documento final. Os ensinamentos de Jesus já tinham levado ao aparecimento de igrejas e, como acontece sempre que as pessoas se reúnem em grupos formados em torno de uma ideia influente, havia certos indivíduos dentro dessas igrejas ou desses enclaves que determinavam que partes da história de Jesus seriam contadas e como. Esse processo de selecionar continuou durante toda a compilação, a produção literária e a publicação dos evangelhos e da Bíblia. Até mesmo vários séculos depois que os textos sagrados originais foram escritos, um concílio determinava mais uma vez que doutrinas e verdades deveriam ser incluídas na Bíblia, então oficial, e quais seriam prejudiciais ou prematuras para se revelar às massas. E também houve outros textos sagrados escritos em momentos de inspiração por homens comuns que não eram mais loucos do que você. Está insinuando que estes escritos poderiam um dia tornar-se sagrados? Meu filho, tudo na vida é sagrado. Sendo assim, estes escritos também são. Mas eu não farei com você um jogo de palavras, porque sei o que quer dizer. Não, eu não estou insinuando que este manuscrito um dia se tornará sagrado. Pelo menos, não antes que se passem séculos ou que a linguagem se torne obsoleta. O problema é que a linguagem aqui é muito coloquial e contemporânea. As pessoas presumem que se Deus quisesse falar diretamente com você, não o faria como se fosse o amigo que mora na casa ao lado. A linguagem deveria ter uma estrutura unificadora, se não divinizadora, uma certa dignidade, um quê de santidade. Como eu já disse, isso é parte do problema. As pessoas pensam que Deus só aparece de uma forma. Tudo que não corresponde a esta forma é visto como blasfêmia. Como eu já disse. Como você já disse. Mas vamos ao âmago da nossa questão. Por que acha loucura conseguir dialogar com Deus? Não acredita na oração? Sim, mas isso é diferente. Para mim, a oração sempre teve um só sentido. Eu peço e Deus permanece imutável. Deus nunca respondeu a uma oração. Ah, sim, mas nunca verbalmente. Aconteceram todos os tipos de coisas em minha vida que me convenceram de que era uma resposta, muito direta à oração. Mas Deus nunca falou comigo. Eu entendo. Então, esse Deus em que você acredita pode fazer qualquer coisa, menos falar. É claro que Deus pode falar se quiser. Só não parece provável que ele iria querer falar comigo. Essa é a causa de todos os seus problemas na vida, não achar que merece que Deus fale com você. Como pode esperar ouvir a minha voz se pensa que não merece que eu fale com você? Eu lhe digo que eu estou fazendo um milagre neste exato momento, porque não só estou falando com você, como também com todas as pessoas que estão lendo este livro. Estou falando com todas elas agora. Sei quem são, sei quem lerá estas palavras e que, como acontece com todas as minhas outras comunicações, algumas dessas pessoas não ouvirão palavra alguma.
Bem, isso me faz lembrar de outro fato. Já estou pensando em publicar esse material enquanto está sendo escrito. Sim, o que há de errado nisso? Não podem dizer que eu estou inventando essa história toda visando lucro? Isso não torna o livro suspeito? Seu objetivo é escrever algo que o faça ganhar muito dinheiro? Não, não é por isso que eu comecei esse diálogo. Eu coloquei no papel porque há 30 anos minha mente é atormentada por perguntas que eu desejo desesperadamente que sejam respondidas. A ideia de transformar tudo isto em um livro veio depois. Foi minha. Sua? Sim, não acha que eu iria deixá-lo desperdiçar todas essas maravilhosas perguntas e respostas, acha? Eu não tinha pensado nisso. No início, só queria que as perguntas fossem respondidas, que a frustração e a procura terminassem. Ótimo! Então pare de questionar os seus motivos. Você sempre faz isso. E vamos prosseguir. Bem, eu tenho centenas de perguntas, milhares, milhões, e o problema é que às vezes não sei por onde começar. Apenas faça uma lista das perguntas e comece por algumas delas. Agora vá em frente. Faça uma lista das que lhe ocorrem. Algumas parecerão muito simples e bobas. Pare de fazer julgamentos contra si mesmo. Apenas faça a lista. Está bem. Aqui estão as perguntas que me ocorrem neste momento. Primeira, quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? Algum dia a luta vai terminar? Segunda, quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir que sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? Eles têm de ser sempre difíceis? Terceira, por que eu nunca consigo ganhar dinheiro suficiente? Estou destinado a viver sempre com dificuldades financeiras? O que está me impedindo de realizar todo o meu potencial no que diz respeito a isso? Quarta, por que eu não posso fazer o que eu realmente quero com a minha vida e ainda assim ganhar dinheiro? Quinta, como posso resolver alguns dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para uma vida inteira. Por que eu estou tendo todos estes agora? Sexta, qual é a ligação kármica que devo aprender aqui? O que eu estou tentando conhecer a fundo? Sétima, a reencarnação existe? Quantas vidas passadas eu tive? Quem fui nelas? O débito kármico é uma realidade? Oitava, às vezes eu me sinto muito sensível a forças psíquicas. A mediunidade existe? Eu sou médium? As pessoas que afirmam ser médiums estão fazendo um pacto com um demônio? Nona, é certo receber dinheiro para praticar o bem? Se eu escolher realizar um trabalho de cura no mundo, o trabalho de Deus, posso realizá-lo e também ficar em boa situação financeira? Ou as duas dádivas são incompatíveis? Décima, o sexo é permitido? Qual é a verdadeira história por trás dessa experiência humana? O sexo é apenas para procriação? Como dizem algumas religiões, a santidade e a iluminação são conseguidas através da negação ou transmutação da energia sexual? É certo ter sexo sem amor? Apenas a sensação física é um motivo válido? 11ª, porque o Senhor tornou o sexo uma experiência humana tão boa, surpreendente e intensa, se todos nós devemos evitá-la o máximo possível? Eu não compreendo. E por que todas as coisas boas são imorais, ilegais ou engordam? 12ª, há vida em outros planetas? Temos sido visitados por esses seres? Estamos sendo observados agora? Enquanto vivermos, teremos provas definitivas e incontestáveis da vida extraterrestre? Cada forma de vida tem o seu próprio Deus? O Senhor é o Deus de tudo? 13ª, a utopia algum dia será possível no planeta Terra? Deus mostrará a si mesmo às pessoas da Terra como prometeu? Haverá uma segunda vinda? Haverá um fim do mundo ou um apocalipse, como foi profetizado na Bíblia? Há uma única religião verdadeira? Se houver, qual é? Essas são apenas algumas das minhas perguntas. Como eu já disse, tenho muitas mais. Algumas me deixam sem jeito porque parecem muito bobas. Mas, por favor, responda-as uma de cada vez e vamos conversar sobre elas. Está bem, vamos fazer isso agora. Não se desculpe por essas perguntas. Elas são feitas por homens e mulheres há séculos. Se fossem tão bobas, não seriam feitas por todas as gerações. Então, vamos à primeira pergunta. Eu coloquei em vigor leis no universo que tornam possível você criar exatamente o que escolher. Essas leis não podem ser infringidas e tampouco ignoradas. Você as está seguindo neste momento.
mesmo enquanto lê isto. Não pode deixar de segui-las, porque é assim que as coisas funcionam. Não pode desviar-se ou operar fora delas. Em todos os minutos de sua vida, você tem operado dentro delas. E tudo que já experimentou foi criado por você. Você tem uma parceria com Deus. Nós fizemos uma aliança eterna. Eu lhe prometi dar-lhe sempre o que você pedir. Sua promessa é pedir, entender o processo de pedir e ser atendido. Eu já lhe expliquei esse processo uma vez e o farei de novo para que possa entendê-lo claramente. Você é um ser triplo. É formado por corpo, mente e espírito. Também poderia chamá-los de físico, não físico e metafísico. Isso é a Santíssima Trindade e tem sido chamado por muitos nomes. O que você é, eu sou. Eu me manifesto como 3 em 1. Alguns de seus teólogos têm chamado isso de Pai, Filho e Espírito Santo. Seus psiquiatras reconheceram esse triunvirato e o chamaram de consciente, subconsciente e superconsciente. Seus filósofos o chamaram de id, ego e superego. A ciência chama essa energia de matéria e antimatéria. Os poetas falam em mente, coração e alma. Os pensadores da nova era se referem a corpo, mente e espírito. Seu tempo é dividido em passado, presente e futuro. Isso não poderia ser o mesmo que subconsciente, consciente e superconsciente? O espaço é igualmente dividido em 3, aqui, lá e o espaço no meio. O difícil é definir e descrever esse espaço no meio. No momento em que você começa a defini-lo ou descrevê-lo, esse espaço passa a ser aqui ou lá. Contudo, sabemos da existência do espaço no meio. É o que mantém o aqui e o lá no lugar, como o eterno agora mantém o antes e o depois no lugar. Esses 3 aspectos seus, na verdade, são 3 energias. Você poderia chamá-las de pensamento, palavra e ação. Todos os 3 juntos produzem um resultado que, em sua língua e interpretação, é chamado de um sentimento ou uma experiência. Sua alma, subconsciente, id, espírito, passado, etc., é a soma total de todos os sentimentos que você já teve, criou. Sua consciência, de alguns deles, é chamada de memória. Quando você tem uma memória, é dito que se lembra, isto é, torna a reunir as partes. Quando você reunir todas as suas partes, terá se lembrado de quem realmente é. O processo de criação começa com o pensamento, uma ideia, um conceito, uma visualização. Tudo que você vê foi um dia a ideia de alguém. Não existe coisa alguma em seu mundo que não tenha primeiro existido como puro pensamento. Isso também é verdadeiro no que diz respeito ao universo. O pensamento é o primeiro passo da criação. Depois vem a palavra. Tudo o que você diz é um pensamento que foi manifestado. É criativo e espalha energia criativa no universo. As palavras são mais dinâmicas. Alguns poderiam dizer mais criativas do que o pensamento, porque são um nível de vibração diferente do pensamento. Atingem, mudam e afetam o universo com um maior impacto. As palavras são o segundo passo da criação. O terceiro é a ação. Ações são palavras em movimento. Palavras são pensamentos manifestados. Pensamentos são ideias formadas. Ideias são energias reunidas. Energias são forças liberadas. Forças são elementos existentes. Elementos são partículas de Deus, a essência de tudo. O começo é Deus. O fim é a ação. Ação é Deus criando, ou Deus experimentado. Seu pensamento em relação a si mesmo é que não é suficientemente bom, admirável ou puro para ser uma parte de Deus, ter uma parceria com Ele. Você negou durante tanto tempo quem é que acabou se esquecendo. Isso não ocorreu por acaso. Tudo é parte do plano divino, porque você não poderia afirmar, criar e experimentar quem é se já o fosse. Primeiro era preciso renunciar à sua ligação comigo, negá-la, esquecê-la, para experimentá-la plenamente, criando-a inteiramente, fazendo-a surgir, porque o seu maior desejo e o meu era que você experimentasse a si mesmo como a parte de mim que é. Portanto, está passando pelo processo de experimentar-se, recriando-se em todos os momentos, como eu estou, através de você. Está percebendo qual é a parceria? Entende as suas implicações? Essa é uma colaboração sagrada, de fato, uma comunhão sagrada. Sua vida vai melhorar quando você escolher que seja assim. Ainda não escolheu isso, procrastinou e protestou.
Agora é hora de reconhecer e produzir o que lhe foi prometido. Para isso, deve acreditar na promessa e viver de acordo com ela. Viver de acordo com a promessa de Deus. A promessa de Deus é que você é seu filho, seu produto, sua imagem, seu igual. Aqui é que você fica confuso. Pode aceitar seu filho, produto, imagem, mas não seu igual. Isso é bom demais, muita pretensão, muita responsabilidade, porque se é igual a Deus, isso significa que nada pode ser feito para você e que todas as situações são criadas por você. Não há mais vítimas e nem vilões, só podem haver resultados de seu pensamento em relação a alguma coisa. Eu lhe digo que tudo o que você vê em seu mundo é o resultado da sua ideia em relação a ele. Você quer que a sua vida realmente melhore? Então mude a sua ideia em relação a ela e a você. Pense, fale e haja como Deus que você é. É claro que isso o afastará de muitos, da maioria dos outros homens. Eles dirão que você é louco e blasfema. Eventualmente ficarão fartos de você e tentarão crucificá-lo. Eles farão isso não porque acham que você está vivendo em um mundo de suas próprias ilusões. Alguns homens são suficientemente indulgentes para permitir-lhes ter os seus entretenimentos particulares. Mas porque, cedo ou tarde, outros se sentirão atraídos por sua verdade, pelas promessas que representa para eles. É nesse momento que os seus semelhantes interferirão, porque é nesse momento que você começará a tornar-se uma ameaça para eles, porque a sua verdade simples, sustentada simplesmente, oferecerá mais beleza, paz, alegria, amor por si próprio e pelo próximo, do que tudo que seus semelhantes poderiam imaginar. E essa verdade, aceita, significaria o fim das suas normas de vida, o fim das condenações e dos assassinatos praticados em meu nome, o fim da submissão ao poder, da lealdade e do respeito obtidos através do medo, o fim do mundo como eles o conhecem e como você o criou até agora. Por isso, esteja pronto, homem de bom coração, porque você será difamado, insultado e abandonado. Finalmente, eles o acusarão, julgarão e condenarão, seguindo as suas próprias normas, quando você aceitar e defender a sua causa sagrada, a realização do eu. Então, por que fazer isso? Porque você não está mais preocupado com a aceitação ou aprovação do mundo. Não está mais satisfeito com o que isso proporcionou a si próprio ou a outras pessoas. Quer pôr fim ao sofrimento e à ilusão. Não deseja mais este mundo como é atualmente. Procura um mundo novo. Não procure mais. Faça-o surgir agora.